Oi, eu me chamo Midian e hoje nós vamos ouvir uma história. Quantos aqui já foram perseguidos ou perseguiram, né? Hoje nós vamos ouvir uma história marcante. Se apresente, companheiro, quem é você? Eu sou João Batista, discípulo de Jesus em processo de restauração. Eu estou limpo há 12 dias e mais 32 anos, que não roubo, que não minto, que não mexo nas coisas de ninguém, que não bato na minha esposa. E são 32 anos que eu me formei em Jesus Cristo, aprendendo a falar somente de Jesus. Eu conhecia mais ou menos Deus só de ouvir falar. Porém, uma pessoa chamada Antônio passou na minha casa e eu estava indolando, era a maneira de como a gente falava. Eu estava indolando os pacotes de maconha, chamava-se dinamite. Passou e disse que Jesus me amava. E eu já não gostei disso. Eu digo, sai fora, meu, não estou afim desses papos de Jesus. Eu gosto é de mulher, não é de homem, não. Na segunda vez ele passou de novo, um dia mais ou menos esse horário, 5 e pouco, e disse, boa tarde, seu João, o senhor é importante para Jesus. Eu digo, sai fora, cara. Lá vem tu com esse papo de Jesus novamente. E eu não gostei do cara e coloquei no meu coração o desejo de matar o cara, porque ele estava me zoando muito, me falando desse Jesus para mim. Pensando naquilo que ele tinha falado, eu disse para minha esposa que eu chamava ela comadre. Comadre é um termo vulgar, né? E aí, comadre, passa os panos, que eu vou chegar na igreja daquela figura, eu vou ver qual é o babado desses crentes. Eu vou fazer um assalto lá bem legal. E aí eu fui me preparando aqui na cabeça, disse, não, eu vou lá e filmo tudo, né? E filmo tudo e depois eu levo a rapaziada, tudo esquematizado, e a gente trazer o que é dos crentes, bando de otário desse, né? O fato é que nesse dia eu tinha fumado 23 baseado. Eu tinha tomado 8 aranha e eu tinha tomado ainda um comprimido e eu tinha cheirado bastante. Então eu estava muito louco, mas só nas ideias. O fato é que eu fui com ela e esse Antônio. Fomos, nos levou para a igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, eu vi um ambiente assim muito gostoso, muito bonito, todo cheio de planta. Era uma palhoça, a inauguração daquela palhoça. 1988, um dia de domingo, era 21 de agosto de 1988. Então eu cheguei naquele local, aqui só filmando tudo, e eu nem sentei direito, botei meu pé assim numa carnalbeira, tinha umas carnalbeiras assim, coloquei meu pé, e o pastor começou a falar, e quando ele começou a falar, cantou uma música. Para mim, na época, era música, então eu digo assim, puxa, cara, eu comecei a ouvir que era um louvor, né? Comecei a ouvir essa música e começou a falar sobre a minha história. E eu comecei a chorar, naquele dia, muito doido, mas chorando e não queria parar. E o pastor lá em cima do púlpito perguntou, quem gostaria de sair daqui hoje transformado? O fato é que eu levantei as minhas duas mãos naquele dia, chorando, sem parar de chorar. Quando a gente veio embora, no dia seguinte, no dia de segunda-feira, que eu completava 40 anos, na segunda-feira, né? A minha conversão foi no dia 21, que foi no domingo, e na segunda-feira eu completava 40 anos de idade. E eu dizia para minha esposa que quando eu chegasse aos 40 anos eu parava. Até hoje ela fala isso comigo, nós conversamos muito. Quando eu cheguei em casa no domingo, dormimos bem, na segunda-feira deu vontade de eu usar a maconha. E eu fui usar e vomitei. E fui usar um cigarro normal e vomitei. Fui tomar um cafezinho para fumar um cigarro, vomitei e passei mal. Eu fui caminhando
e a coisa estava a ficar meio difícil, eu querendo, e Deus colocou um casal nas nossas vidas, irmão Aloysio e irmã Iracema. Aloysio e Iracema começaram a nos aconselhar e caminhar conosco, trouxeram a Bíblia para a gente, e começou a faltar dinheiro para tudo, alimento, e eles ficaram ali dando assistência. O fato é que com 30 dias, houve um surto, um toque assim, e eu me senti como se eu nunca tivesse tido doente. Eu já tinha tido 42 internamentos em um hospital psiquiátrico por conta da droga. Eu já tinha tentado 6 suicídios na minha vida. O fato é que naquele dia, com 30 dias, eu me senti, quando me despertou assim, aí eu vi o mundo de uma outra forma. E depois que Jesus entrou na sua vida, João, na sua casa, na sua família, o que foi que você fez? Quando eu me senti daquele jeito, e era como se fosse uma voz, mas não era uma voz, era uma sensação, uma vontade de dizer para o mundo aquilo que Deus tinha feito comigo, porque eu comecei a sentir nojo das coisas que eu fiz. Meus amigos na época estavam presos nas cadeias, e eu disse, eu vou levar essa mensagem ao presídio. Com um ano isto, 89, me lembro muito bem, 89 eu comecei a andar no presídio, e no mesmo ano eu criei um ministério, o Ministério aos Presidiários dentro da igreja. Eu comecei a entrar nos presídios, PPO1 e PPO2, manicômio judiciário, Roberto Lobo, Penal, Paulo Sarazarte, PPO1 e PPO2. Então esse tempo todo eu me dediquei a tirar as pessoas de dentro das grades, levar a mensagem de salvação, de libertação aos presídios, nas ruas, nos cabarés, nos estádios, nos pontos de ônibus, nas praças, dentro dos ônibus. Então foi isso que aconteceu. Jesus acima de tudo para a minha vida, né? Essa igreja, Deus usou essa igreja, eu cheguei aqui para roubar essa igreja, e hoje eu sou um dos líderes dessa igreja, e sou sustentado integralmente por esta igreja. O fato é que, até hoje, a minha vida tem sentido, e eu não sei falar de outra coisa a não ser de Jesus. Eu tenho muita alegria na vida. Muito obrigado por essa história. História linda, uma história marcante. Muito obrigado, porque é impossível ser tocado por Jesus e continuar sendo o mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe sua casa, sua família, e que Deus multiplique anos de vida para continuar sendo um discípulo de Jesus, usado por Ele, como Deus fez. Mudou seu nome, te fez um novo homem e continua te usando até os dias de hoje. Muito obrigado.